Mas o tema é esse loteamento, né, da Caixa Econômica para os aliados do Lira. A gente tem até uma notícia da Folha aqui que eu vou ler junto com vocês, que fala o seguinte: o governo decide dar caixa para aliados de Lira. 12 vice-presidências do banco serão distribuídas entre indicados dos partidos PP, Republicanos e União Brasil. Cris, quero te ouvir logo de cara sobre esse tema. O que pode dar errado, né, Cris? Se entregar a caixa pro Lira, gente. Qual o potencial de dar errado? Nenhum. Bom dia, Vivian, William, César, todo mundo que está aqui com a gente. Essa entrega da Caixa Econômica para o PP, para o Lira, leia-se Lira, é uma entrega de porteira fechada, né? Porque não é só a presidência, está entregando todas as vice-presidências. É aquilo mesmo que a gente chama em Brasília, quando você entrega um ministério de porteira fechada, você entrega a estrutura toda do ministério, inclusive com nomeações para os estados, né, nas representações dos ministérios nos estados, e a mesma coisa acontece com a Caixa. A Caixa é um instrumento poderosíssimo da máquina do Estado. Ela tem ramificação no país inteiro. A Caixa Econômica, ela é muito cobiçada pelos políticos, inclusive porque ela é tão ramificada, é uma estrutura tão ramificada, que se presta para você fazer, inclusive, campanha municipal. Lembrando que ano que vem a gente vai ter eleições municipais, né? É muito comum no interior, inclusive, o presidente da Caixa, muitas vezes, vai inaugurar uma agência numa pequena cidade do interior. Por quê? Porque ele está fazendo política, ele vai prestigiar o prefeito da cidade, quando é seu aliado, obviamente, né? Às vezes é um reduto de um deputado estadual ou de um deputado federal, enfim. Então, a Caixa se presta muito para essa política, para a política eleitoral mesmo. Ela é importante para projetos, né, partidários, né? E esse é um aspecto. O outro, obviamente, é a quantidade de recursos que ela administra, e ela é também o braço operacional de programas importantíssimos do governo, inclusive o Bolsa Família. Então, a Caixa não é pouca coisa, ela é uma espécie de joia da coroa, ela é muito ambicionada por políticos e pelos partidos, né? Lembrando que no governo anterior, quem foi o presidente da Caixa? Pedro Guimarães, aquele assediador, né, envolvido naquele escândalo de assédio sexual e moral, que foi um bolsonarista de primeira hora. Ele embarcou na campanha do Bolsonaro muito antes de Bolsonaro mostrar que era realmente competitivo. E o que ele recebe como prêmio, né? A Caixa Econômica, que, num certo sentido, ela até por essas características que eu falei, ela é tão importante quanto ministérios, e ela é mais importante do que muitos ministérios, né? Então, o Pedro Guimarães foi premiado nesse sentido. Da mesma forma, agora, nessa tentativa do governo Lula de ampliar sua base no Congresso, a Caixa entra com esta importância nessa partilha, digamos assim, de territórios, né, na esplanada. Então, não é pouca coisa, né? A gente fica vendo o noticiário sobre as negociações que vão redundar numa mini-reforma ministerial, né? E sempre dizendo, o Centrão mandando recados pela imprensa, dizendo que não aceita ministérios enfraquecidos, né? Tem essa ideia de dividir o Ministério do Desenvolvimento Social, mantendo o Bolsa Família na alçada do ministro Wellington Dias e desmembrando, tirando uma parte desse ministério para dar para o indicado do Arthur Lira, do Centrão, e o Centrão dizendo que não está satisfeito. Só que, se ele levar a Caixa, né, já estaria de bom tamanho, porque ela sim, ela tem uma importância até maior do que vários ministérios da esplanada. Enfim, a gente tem que ver o resultado dessa reforma ministerial. São muitas fórmulas que estão sendo discutidas ainda, mas é terrível que a Caixa Econômica vá cair na mão
de aliados de Arthur Lira, ainda mais sendo de porteira fechada, com esse poder de nomear todas as vice-presidências e certamente fazer nomeações também nos estados e usando a Caixa como um instrumento de política partidária e dentro desse projeto de poder do Centrão. Isso é muito ruim, né? Mas, enfim, faz parte desse jogo aí de tentar acomodar essas nomeações para aumentar a base do governo Lula no Congresso, especificamente na Câmara dos Deputados, para levar a sua agenda adiante. E aí eu quero só acrescentar aqui um ponto, que essa reforma está se dando num momento crucial, que é justamente neste momento em que o Lula, o governo, manda para o Congresso a MP e o projeto de lei para taxar os fundos offshore e os fundos dos super ricos, né? Então, são dois movimentos, digamos assim, que me parecem coordenados, né? O governo Lula manda esses dois projetos, que a gente sabe que são de difícil aprovação, mas é justamente no momento em que ele também está ultimando as negociações para a formação dessa base. Essa base sendo formada, ela terá que votar exatamente esses dois projetos que são muito complicados, né? Complicados, assim, são importantes, são necessários, é um passo ousado do governo Lula, né? Mas complicados, que eu digo, de serem aprovados num Congresso extremamente conservador, ou melhor dizendo, um Congresso de direita, com forte atuação da extrema-direita, e que certamente não é simpático a esses projetos. Mas na medida em que você amplia a base desta forma, com essa mini-reforma ministerial, esse será a votação dessa MP e desse projeto de lei, essas duas votações serão o primeiro teste, digamos assim, dessa nova formação, dessa base que Lula está tentando formar no Congresso neste momento.